Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Mateca. Dando continuidade às nossas resoluções da prova do Colégio Naval 2019, venho agora resolver com vocês a questão 15 e a questão 16. Duas questões chique no último aqui para a gente resolver. Se você está chegando agora no canal, já peço que gentilmente você se inscreva no canal para você ficar por dentro das principais resoluções dos vestibulares do nosso país, das questões das provas militares, é claro, também. Ele fala, um ponto P pertence a uma circunferência de raio de 5 unidades e dista 4,8 centímetros de um diâmetro dessa circunferência. Qual a soma das distâncias de P aos extremos desse diâmetro? Como é que a gente faz para resolver esse exercício? Primeiramente, trouxe aqui o desenho de como que seria a nossa circunferência. Então, nós temos aqui a circunferência. Ele disse que o raio dela vale 5. Então, por exemplo, eu já sei que o diâmetro dela vale 10. Peguei aqui o ponto P. Ele falou que a distância de P até um diâmetro, pode ser qual for a direção. Nesse caso, peguei assim para ficar mais fácil de a gente visualizar. Esse cara é igual a 4,8. Aqui já é interessante que nós temos um triângulo inscrito em uma circunferência e um dos lados do triângulo é o diâmetro da mesma. O que isso significa? Que esse triângulo necessariamente é um triângulo retângulo. Porque se você bem lembra, esse ponto aqui é um ponto inscrito na circunferência e o ângulo dele é sempre a metade do arco correspondente. Como o arco aqui é de 180 graus, então esse cara aqui só pode ser um ângulo de 90 graus. Ok, aqui pessoal, a gente vai utilizar as relações métricas num triângulo retângulo. Se a gente for pensar num triângulo retângulo, olha só que interessante, né? O que a gente pode imaginar? Então imagine que você tenha lá um triângulo retângulo, vou puxar aqui a altura desse triângulo retângulo. O que mais a gente sabe? Por exemplo, se você pega aqui a altura, vou chamar ela aqui de Hzinho, e você tem, por exemplo, ainda um dos catetos como sendo B, o outro C e a hipotenusa A. O que a gente sabe, né? Pegar aqui o ângulo de 90 graus lá em cima só para ficar bem parecido com o que a gente acabou de falar. Então, a altura vezes a hipotenusa é igual a quem? O produto dos catetos. E por que eu vou utilizar essa fórmula? Porque eu preciso exatamente saber a medida desses catetos, que no caso aqui o B e o C, porque o cara quer que a gente some B mais C. Tem uma maneira marota que a gente poderia resolver esse exercício, mas para você lembrar dessa maneira marota, você poderia, por exemplo, lembrar do triângulo pitagórico. Olha só que interessante. Imagine que você pega aqui esse lado como sendo 3, esse lado aqui como sendo 4 e esse cara aqui como sendo quem? O 5. Olha só, se você pega, por exemplo, essas medidas que eu falei, que é do triângulo pitagórico, a altura vezes a hipotenusa é igual a quem? O produto dos catetos. Ou seja, 5H é igual a 12. Então, H é igual a quanto? A 12 dividido por 5, que isso daqui vai dar o quê? 2,4. Olha só que interessante. Nesse caso aqui, a gente tem 2,4. Se você observar na nossa figura, a hipotenusa vale 10, que é o dobro do 5, e a altura vale 4,8, que é o dobro de 2,4. Então, nós temos aqui triângulos semelhantes. Então, a gente já poderia concluir que esse cateto aqui, por exemplo, é o 6, e esse cara aqui é o 8. Então, basta dobrar o 3 e dobrar o 4. E aí, a gente já mataria o exercício como sendo 6 mais 8 igual a quanto? Igual a 14. Porém, previamente, eu acho que você já deveria ter feito, é claro, um exercício de relações métricas e ainda mais conhecer bem o triângulo pitagórico. Então, tem bastante coisa do triângulo pitagórico que a gente sempre precisa lembrar. O seno, por exemplo, o seno de um dos lados, o seno de um dos ângulos, por exemplo, é 0,6, o cosseno é 0,8. São algumas coisas que, se você lembra do triângulo pitagórico, você consegue resolver o exercício, claro, sempre mais rápido. Observe que eu resolvi rapidinho aqui. Se você não lembra disso, então qual que é que a gente faz? Como é que a gente pensa? Vamos lá, aí é na raça. Porque o que a gente tem? A altura é 4,8, então a gente teria aqui 4,8 vezes a hipotenusa, que é 10, igual a B vezes C. Então daqui a gente já tira que B vezes C é igual a 48. Uma equação, duas incógnitas. A outra, adivinha quem que você utilizaria? Pitágoras, né? Então B ao quadrado mais C ao quadrado é igual a 10 ao quadrado, ou seja, é igual a 100. E aí aqui a gente caiu no sistema de equação do segundo grau. Posso, por exemplo, isolar o B. Então, por exemplo, B é igual a 48 dividido por C. E a gente, pau na mula, joga aqui. Então vai ficar 48, né? Coitada da mula, né? Desculpa aí. 48 ao quadrado mais C ao quadrado é igual a quanto? É igual a 100. Então, 48 ao quadrado dá 2.304. Então, 2.304 dividido por C ao quadrado mais C ao quadrado. Isso aqui é igual a quanto? É igual a 100. Então, multiplicando todo mundo por C quadrado, a gente vai ter 2.304
mais c à quarta igual a 100c quadrado. Então, a gente vai ter que 100 c à quarta menos 100c ao quadrado mais 2.304. Isso aqui, coloquei aqui 2.340, né? Então, 2.304. Isso aqui é igual a quanto? Isso aqui é igual a zero. Isso aqui nós temos uma equação biquadrada. Podemos olhar ela em c quadrado. Então, se a gente aplicar a fórmula de Bhaskara nela, a gente vai encontrar c ao quadrado. Então, c ao quadrado é igual a menos b. Então, vai ficar aqui, no caso, 100. Mais ou menos a raiz quadrada de 100 ao quadrado. Basta dobrar a quantidade de zeros. Então, a gente vai ter aqui 10.000 menos 4 vezes 1, vezes quem? O 2.304. Isso tudo aqui dividido por quanto? Dividido por 2. Então, isso aqui vai dar 100, mais ou menos, a raiz quadrada de 10.000 menos, aqui vai ficar, né, 2.304 vezes 4, isso aqui vai dar 9.216. Então, vai ficar 9.216 e tudo isso daqui dividido por 2. Se você pegar 10.000 e tirar 9.216, isso aqui dá 784. E a raiz quadrada de 784 é 28. Então, você vai ter 100 mais ou menos 28 dividido por quem? Dividido por 2. Então, quem você acaba de encontrar? C ao quadrado é igual a 100 mais 28, que vai dar 128, dividido por 2 é 64. Como C tem que ser positivo, então C é igual a 8. Ou C ao quadrado é igual a 100 menos 28, vai dar 72, dividido por 2 é igual a 36. Então, no caso, C é igual a quanto? É igual a 6. E aí matou o problema, olha lá, lembra que a gente tinha falado 6 e 8? Porque se você pega, por exemplo, o C como sendo 8, o B dá 6. Se você pega o C como sendo 6, o B dá 8. Isso se dá pelo fato de a gente não saber quem é o cateto que a gente está utilizando, então por isso que a gente chega aí nessas duas respostas. Então eu posso aqui, por exemplo, dizer que o C é igual a 6, só para ficar igual ao valor que eu coloquei, e o B, consequentemente, é igual a 8. Então a soma desses caras é igual a 14. Beleza, pessoal? É isso. Bora lá para o próximo exercício. Bom, pessoal, essa 16ª questão, ela fala o seguinte: estudando a estrada que deve seguir numa viagem, uma pessoa identificou que existe um posto de abastecimento a cada 20 km e um café a cada 36 km do seu ponto de partida. Para otimizar a viagem, ele pretende estabelecer paradas em lugares que tenham tanto café quanto o posto de abastecimento. Do ponto de partida até o seu destino, que estava a 1 km antes da sexta dessas paradas, quantos quilômetros essa pessoa percorreu em sua viagem? Olha só, o que vai acontecer aqui? Nós temos aqui um ponto de partida, que eu vou chamar aqui, por exemplo, de A, né? Só para critério de notação. E aí o que vai acontecer? Vai existir um ponto onde tem o posto de abastecimento e o café. Nós precisamos saber quantos quilômetros da cidade, né, quantos quilômetros do ponto de partida dele, melhor dizendo, estaria o primeiro ponto de parada, né? Então eu vou chamar aqui de parada 1, que é o que a gente precisaria determinar. Olha só que interessante, se a gente for olhar para os divisores, né, maiores que zero, os múltiplos maiores que zero de cada um desses caras, a gente poderia pensar o seguinte: o posto, a gente tem um aos 20 km, aos 40 km, aos 60 km, aos 80 km, aos 100, depois 120, 140, 160, 180, 200 e, é claro, né, poderia continuar aqui infinitas vezes. Poderia, né, mas conseguir a gente não consegue. E aí depois a gente pode pensar no outro, que seria 36, depois aqui nós temos o 72, depois nós temos o 108, depois nós temos aqui o 144, né, basta somando 36, e depois aqui a gente teria o 180. Opa, aqui já está algo bom. Porque se você perceber, eu encontrei um cara aqui que está nos dois. Então significa que o primeiro ponto de parada estará a 180 km do ponto de partida. É claro que a gente não iria fazer isso aqui. Observe que o que a gente acabou de encontrar é o menor múltiplo comum. Então esse aqui é um clássico problema de MMC. Então bastaria a gente calcular, por exemplo, o MMC entre quem? Entre 20 e 36. Então se você for pegar lá o 20 e o 36 e for calcular o MMC entre eles, aqui uma dica para vocês. Você não precisa ficar fatorando a partir do 2. Como você vai multiplicar todo mundo depois, você já pode começar por coisas que você conhece. Por 4 aqui vai dar 5, aqui vai dar 9.
aposto por 5, aqui vai dar 1 e aqui vai ficar ainda o 9, depois por 9 de novo, 1 e 1, porque eu vou multiplicar mesmo. 4 vezes 5, 20, 20 vezes 9 dá quanto? 180. Só confirma aí o valor que a gente encontrou. Então significa que a primeira parada é a 180 km de distância. Observe que ele falou que tem sexta parada. Então bastaria eu pegar 180, multiplicar por 6, então 6 aqui fica 0, 6 vezes 8, 48, 4 aqui, aí aqui vai ficar 10. Então vai ficar 1080. E aí, beleza, então a última parada dele é a 1080. Observe que ele falou, né, que do ponto de partida até o seu destino, que estava 1 km antes da sexta parada, então significa que se a gente for pensar na parada 6 aqui, isso aqui ela estaria a 1080 km, certo? De distância lá do seu ponto de partida. Como ele disse que o destino dele está 1 km antes, então 1079, essa é a resposta, a alternativa correta, alternativa C. Beleza, pessoal? É isso, duas questõezinhas bacanas. Faltam aí 4 questões, né? A 17, 18, 19 e a 20, para a gente finalizar a prova do Colégio Naval 2019. E elas eu trago aí muito em breve para você, se não for na semana que vem, que provavelmente semana que vem eu venho trazer questões da SpaceX. Na outra eu trago aí questões do ITA e depois a gente volta pro Colégio Naval. Beleza? Então é isso, um grande abraço para você. Se você chegou agora e gostou da resolução, peço que gentilmente você se inscreva já, ativa o sininho porque sempre teremos resoluções aqui dos principais vestibulares do nosso país e, é claro, também das provas militares. Um grande abraço e a gente se encontra aí no próximo vídeo. Tchau!